Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos conversar sobre como a saúde mental, um tema tão comentado atualmente, tem sido tratada pela medicina atual. A doutrina espírita tem como colaborar para que o ser humano receba um tratamento efetivo na cura de suas dores emocionais? Nós vamos conferir esse tema daqui a pouquinho. E se você gosta de assistir conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Deus nos abençoe. A palavra de Jesus é a lâmpada acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto de nossa vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vimos o milagre do pão, que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor, distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, nele se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce a luz do Cristo sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos a lâmpada sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar aos que choram e auxiliar aos que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto do próximo algo do Senhor, inspirando paz e confiança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado. E quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado,
de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias, para que as nossas próprias feridas sejam cicatrizadas, e de sacrificarmos-nos pela vitória do bem, para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Nós, que tantas vezes temos abusado das horas para impor aos que nos seguem o reino do Senhor, a força de reprovações e advertências, saibamos edificá-lo em nós próprios, no silêncio do trabalho e da renúncia, da humildade e do amor. Meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece, a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens ou os males que semeamos nas almas dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre e repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia: Pai nosso, seja feita sempre a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe, que a alegria de servir permaneça em nossas almas, é tudo o que por ora deseja a nossa casa e ao nosso grupo, a pequenina servidora Meimei. Temos uma nova pandemia para enfrentar, e dessa vez não é um vírus que possa ser combatido com vacinas. Trata-se de uma pandemia que atingiu em cheio a nossa saúde mental. Não vamos detectar em nós ou no nosso semelhante sintomas no corpo físico, embora eles também possam existir, mas o que mais vai comprovar a presença dessas doenças são as alterações no comportamento do ser, nas suas dores emocionais, nas dificuldades que abatem a sua alma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em um estudo sobre saúde mental realizado em 2022, durante o primeiro ano da pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% no mundo todo. Até mesmo entre crianças e jovens, tem se falado bastante sobre o aumento de transtornos, de comportamentos depressivos que atingiram em cheio os ambientes da casa, da família e também o ambiente escolar, fazendo com que os professores passassem a ter que lidar com grandes desafios dentro de sala de aula. Por exemplo, segundo um mapeamento realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e que foi divulgado em abril de 2022 também, 69% dos estudantes da rede estadual paulista relatavam ter sintomas ligados à depressão e à ansiedade, e sentiam que estavam sendo prejudicados por estes fatores no seu rendimento escolar. Levantamentos como esses, que apresentam diversas evidências, são um convite para que urgentemente sejam adotadas novas práticas e políticas capazes de aprofundar os cuidados com a nossa saúde mental. Faz-se necessário firmar um verdadeiro compromisso com a sociedade para que sejam remodelados ambientes e sistemas que cuidam das pessoas. E cada vez mais, na busca por recursos para o enfrentamento dessa verdadeira pandemia de saúde mental, ganham espaço estudos voltados para a integração entre saúde e espiritualidade. Como sabemos e como sempre comentamos aqui no Portal de Luz, não faltam evidências científicas em milhares de publicações sobre a eficácia
da espiritualidade nos tratamentos de saúde. E nós não temos dúvidas de que os próximos anos deverão trazer avanços nessa área, visto que a necessidade de haver um socorro é cada vez mais urgente. É preciso que a medicina esteja preparada para atuar não só no cuidado do corpo, mas também do espírito. André Luiz, na obra Missionários da Luz, e nós temos inclusive um estudo completo desse livro, capítulo a capítulo, aqui no nosso canal do YouTube, ele nos diz o seguinte nesse livro: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. E André Luiz continua dizendo o seguinte: o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Essa caminhada, citada por André Luiz, já está em curso e não é de hoje. A integração entre a ciência, a medicina e a espiritualidade tem sido objeto de muita dedicação da Associação Médico Espírita do Brasil, que, por intermédio de todas as AMEs regionais, segue firme no propósito de implantar o paradigma médico-espírita no mundo, desde a formação da primeira AME, que foi a Associação Médico Espírita de São Paulo. A AME São Paulo foi fundada em 1968 e com ela começaram aos poucos a acontecer os Medinespes, evento nacional que passou a acontecer de 2 em 2 anos e que se iniciou em 1991. O movimento médico espírita vem crescendo, se mobilizando e avançando cada vez mais, assim como o tema espiritualidade vem crescendo no meio acadêmico, sendo que esse é um dos temas que mais contam com publicações indexadas nos últimos tempos. Claramente vivemos agora uma verdadeira pandemia de saúde mental, onde percebemos ao nosso redor tantos dos nossos semelhantes em sofrimento, buscando o equilíbrio diante de tantos desafios e questionamentos. Podemos dizer que a sociedade está adoecida e precisando mais do que drogas eficazes ou tecnologias de ponta para se curar, de um olhar mais profundo para as dores da alma, os seus porquês, a finalidade desses momentos na nossa jornada, enfim, um olhar que traga uma compreensão mais ampla, profunda, mais verdadeira. Sabemos que jamais estivemos desamparados e nesse momento, assistindo a essa verdadeira transformação que está em curso nas práticas e nos cuidados da medicina com a saúde humana, certamente podemos ter a certeza que essa é a resposta da espiritualidade que nos ampara. Essa etapa que vem sendo construída há décadas. Estamos certos de que mais e mais profissionais da saúde e toda a sociedade vão responder aos chamados para o verdadeiro despertar da consciência, em que a medicina da alma, pautada no amor e na crença da vida eterna, serão uma realidade para todos nós.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu tenho observado com certa frequência algumas pessoas, inclusive das minhas relações mesmo, que vivem assim muito fechadas em seus problemas, né? E esses problemas lhe parecem sempre sem solução. E por causa disto não encontram tempo e nem dão atenção para mais nada. Seus problemas parecem sempre serem os mais difíceis e por vezes acabam levando muito tempo falando neles, tempo que podiam estar se dedicando a outras coisas, a outras demandas à sua volta. Em relação às pessoas mais íntimas, por mais que eu sugira a elas que procurem se dedicar um pouco, para observar o seu entorno e assim se interessarem pelas questões, pelos problemas dos outros, poucas conseguem mudar o foco e desvencilharem-se das próprias aflições com facilidade. Algumas me dizem às vezes bem bravas: ora, se eu não consigo nem resolver os meus assuntos e as minhas angústias, como eu vou ter tempo e condições para ajudar os outros? E eu penso, como essa pessoa está enganada, né? Eu tenho convicção, e a gente aprende isso, no Evangelho, de que quando somos úteis de alguma forma para alguém, parece que o peso da nossa cruz fica mais leve. E eu vou além. Eu acredito mesmo que ao ajudar alguém, sempre encontramos uma inspiração para resolver os nossos próprios problemas. E às vezes é tão pouco, Tão pouco. Certa vez eu li uma pequena história adaptada do capítulo Você é Deus, de Charles Swindoll, do livro Histórias para o Coração 2. Narra, o autor, que logo depois do término da Segunda Guerra, a Europa começava a se reconstruir, a partir dos cacos que restaram. Grande parte da Inglaterra estava destruída, as ruínas estavam por todo lugar. E com certeza o lado mais triste da guerra foi assistir às criancinhas órfãs que viviam nas ruas das cidades sem os seus pais. E o lado mais triste de tudo isso que a guerra deixou foi assistir as criancinhas órfãs nas ruas das cidades devastadas. Certa manhã, de muito frio em Londres, um soldado americano voltava para o seu acampamento numa esquina, quando ele avistou um menino com o nariz enfiado na vitrine da confeitaria. Ele parou o jipe, desceu e se aproximou do garoto. Lá dentro, o confeiteiro sovava uma massa para uma fornada de rosquinhas. Os olhos arregalados do menino falavam da fome que lhe devorava as entranhas. Ele observava atento todos os movimentos do confeiteiro. Através do vidro embaçado pela fumaça, o soldado viu as rosquinhas quentes e parecendo saborosas, sendo retiradas do forno. Logo mais o confeiteiro colocou as rosquinhas no balcão de vidro com todo cuidado. O soldado percebeu como o menino salivava de tanta vontade. Ele ficou comovido com o garoto e que estava ali todo absorto, E ele ofereceu para o garoto, dizendo: filho, você gostaria de comer algumas rosquinhas? O soldado perguntou e o garoto, sim, ele assustado, porque ele não tinha nem percebido que estava sendo observado pelo soldado, ele respondeu que sim, gostaria.
O soldado entrou na confeitaria e comprou uma dúzia de rosquinhas e colocou-a dentro de um saco de papel que entregou ao menino sorrindo. Quando ele virou para se afastar, ele sentiu um puxão na sua farda, né? Ele olhou para trás e viu o menino perguntar bem baixinho: "Moço, você é Deus?" Vocês já pensaram na força que existe, né, numa simples doação que fazemos a alguém? Com certeza, a partir daquele dia, aquele soldado, antes de se lastimar ou de se sentir incapaz diante da vida, ele lembraria daquele menininho órfão que o fez, né, fez ver que como pequenos gestos, né, muitas vezes, às vezes, nada significam para quem dá, né? No entanto, significa tudo para alguém naquele momento, naquela situação. Estamos passando por tantas provações coletivas, como as guerras que nós estamos presenciando, os cataclismas, a violência, a corrupção, as drogas, são tantas tristezas, né, que estão ocorrendo hoje e que assolam países inteiros, né, nações inteiras. Nós não podemos nos esquecer que por trás de tudo isso estão os nossos irmãos e irmãs em humanidade atingidos em cheio pela miséria, pela falta de tudo, tendo que deixar para trás, muitas vezes, toda a casa, entes queridos, né, mortos, né, empregos e até documentos saem sem nada, fugindo. Bom, dia desses, eu meditando nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, né, eu observei que, de certa forma, né, nós estamos aqui poupados, né, até agora, né, de tudo isso. Eu olhei para dentro de mim, né, e concluí que, apesar de todos os problemas e situações reais que afligem a minha vida particular, certo? E que fazem parte do meu aprendizado espiritual, porque todos nós passamos pela dor, e a dor deve ser vista como uma oportunidade de evolução, né? Eu percebi, eu sempre posso doar algo, né? Doar algo a alguém que às vezes precisa de tão pouco para se sentir, né? Para sentir um verdadeiro milagre na sua vida, como é o caso do menino. Poxa, e não precisamos ser heróis, nem ricos para ajudar quem quer que seja. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos, né, é de boa vontade, é dessa empatia, é deixar de olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo. Nós temos aí tantas organizações humanitárias que se dedicam a arrecadar o nosso pouco possível e o pouco de muita gente para promover um milagre de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos as reflexões sobre o tema Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, o qual está inserido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º, Pedis e Obtereis, itens 9 até 15, onde os espíritos da codificação dão-nos os seguintes esclarecimentos sobre o porquê Deus quer que o homem que faz suas preces e que se acha na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática,
mas que conserve a sua liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que assim seja, para que aquele que pede tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber se o pedir com fervor, pois é a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, revelando-nos as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que acabamos de apontar. Recomendam-nas todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Atendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do coração daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, a quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se que será mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os bons espíritos se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias
que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. E concluem os espíritos da codificação. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá esta prece que lhe dirijam do que a prece das 100 outras. No capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4 e 5, estão informações complementares a respeito, se vocês tiverem interesse. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos de forma muito clara que todos nós devemos ter sempre pensamentos bons, para que possamos sempre nos ligar a Deus e Jesus com o auxílio dos benfeitores espirituais através da prece, a qual deve ser feita sempre com a vontade, o pensamento e o coração envolvidos com firmeza e sinceridade. Eterna gratidão a Deus que criou, cria e continuará criando tudo nos universos, a Jesus pelos ensinos e exemplos dos caminhos que devemos seguir para um dia retornarmos à nossa origem, e aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, tudo fazendo para que não saiamos dos caminhos e exemplos do Cristo. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo, compartilhe o link com os amigos. E no nosso canal, você também vai encontrar conteúdos inéditos, como aulas, cursos sobre os livros da doutrina espírita, o nosso Evangelho no Lar, que acontece todos os dias, às 9 horas da noite, e muito mais. Se inscreva agora e confira. Muito obrigada e até a próxima!